Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, acolha e envolva a todos nós, que embalados por esse clima de amizade, de fraternidade, estejamos de coração aberto para sairmos daqui realmente nutridos pelo pão divino do Evangelho, pela água viva de nosso mestre. É para mim sempre uma alegria estar nesta casa, que tanto representa para o nosso movimento espírita, não só regional, uma casa que respira mesmo a história e que nos inspira pelo exemplo que nos lembra daqueles que nos antecederam, aqui especialmente nosso querido Caibar. Portanto, que ele nos inspire, que ele nos oriente nas reflexões dessa noite e que o seu exemplo seja sempre para nós um convite a irmos um pouco mais além, a darmos um passo a mais nos nossos afazeres cotidianos, nas possibilidades de serviço que a vida nos traz. Porque essa é uma das perguntas fundamentais do cristianismo, um dos motes principais do Evangelho. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, a cada um de nós, o que fazeis de especial? O que fazeis que vai um pouco além daquilo que todos os demais têm feito no campo do amor, do serviço, da caridade, da compaixão? E é sobre isso que nós conversaremos hoje, sobre essa virtude essencial, inspirados numa própria mensagem dele, do nosso querido Caibar, no livro O Espírito da Verdade, uma das obras fantásticas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, uma obra recebida aí tanto por Chico como por Valdo, uma parceria entre os dois médiuns, e que tem como autoria vários espíritos, não só Emmanuel, André Luiz, mas Caibar, Eurípides Barçanufo, dentre outros. E uma de suas mensagens nesse livro, ao capítulo 96, psicografia do Valdo Vieira, se chama justamente Ser Compassivo, em que Caibar, refletindo o próprio exemplo da sua vida, aquilo que ele mesmo demonstrou em cada passo, na jornada, no rastro de luz que deixou, Caibar nos convida a sermos ou a exercitarmos a compaixão, a misericórdia, a piedade, virtudes cristãs fundamentais, especialmente no mundo como o nosso ainda marcado por tantas dores, das provas, das expiações, um mundo de expiação e de provas, sobretudo nesses estertores da transição, momentos desafiadores, momentos em que essas grandes mudanças levam muitos corações à desesperança, ao pessimismo, à amargura, diante dos quadros e dos desafios que ainda vemos na vida ou no mundo. Como nós precisamos dessa virtude, compaixão, que suaviza a vida, que balsamiza os corações, que traz alento, que traz esperança, que traz bom ânimo aos corações que caminham conosco. Então será essa a mensagem que norteará a nossa reflexão nessa noite. Lembrando que esse livro, O Espírito da Verdade, em muitas de suas mensagens, é um comentário a trechos, a passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz parte aí de uma coletânea do Chico, de obras que comentam a codificação espírita. Nós temos Religião dos Espíritos, que comenta o Livro dos Espíritos, nós temos Seara dos Médiuns, que comenta o Livro dos Médiuns, nós temos Justiça Divina, que comenta o Céu e o Inferno, e esse Espírito da Verdade será dedicado aí a comentários acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E Caibar seleciona um trecho ou uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está lá no capítulo 13, item 17, chamada A Piedade. Uma mensagem do Espírito Miguel, também muito bela, muito profunda. Serão essas, portanto, as nossas duas fontes principais de reflexão nesta noite. Mas, começando aqui, a mensagem, Caibar começa dizendo: sem compaixão não há caridade. Uma frase curta, mas de um alcance tremendo. Talvez um dos lemas, se não o lema primordial do Espiritismo, a sua viga mestra, seja justamente a caridade.
Fora da caridade não há salvação. Se abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo ao meio, encontraremos no seu capítulo central, justamente, fora da caridade não há salvação. Como a nos dizer que ali é o centro, em torno do qual tudo mais deve gravitar. É, portanto, a viga mestra, a pedra angular, não só do Espiritismo, mas também do cristianismo. Como o próprio apóstolo Paulo dirá na mensagem intitulada Fora da Caridade na Salvação, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrava assim o Espiritismo a sua origem. Ao tomar a caridade como sua pedra angular, falava, em verdade, à humanidade que nada mais era do que a revivescência da mensagem cristã. O Cristo e o Evangelho redivivos, trazidos agora em seus aspectos essenciais, explicados, decodificados, mas sendo mantida a viga mestra da mensagem cristã, a caridade. Por isso punha Kardec esse lema que é de todos nós conhecido, fora da caridade não há salvação. Mas o que Cairbar está nos dizendo aqui é, para que cheguemos nisso, não o faremos sem antes passar pela compaixão. A ressaltar para nós a importância dessa virtude. E talvez a própria etimologia da palavra compaixão venha nos ajudar a entender melhor essa importância e o porquê é ela esse caminho necessário para a caridade. Um caminho por meio do qual a caridade deverá passar. A palavra compaixão terá ou estará associada em sua origem à palavra grega pathos. A palavra grega pathos tem muitas traduções, significa muitas coisas, mas é a mesma palavra que dá origem a palavras similares no português: compaixão, simpatia, antipatia, paixão e outras tantas coisas. Mas alguns dos seus significados principais são sentimento, paixão, sofrimento. Isso é o pathos, é a expressão do sentimento, do coração. Compaixão, portanto, juntando aí, já agora se nos desenha como sentir com, sofrer com. É a ideia de criar-se um vínculo com o outro ser, com o que sente, com aquilo que experiencia. É olhá-lo e, mais do que simplesmente vê-lo, conectarmos com ele, com a sua história, com o seu mundo interior, com os sentimentos, com as experiências difíceis pelas quais talvez venha passando, esteja passando. Isso é, portanto, compaixão. É a criação desse vínculo entre corações, que permite, então, o fluxo do sentimento. Que permite, então, o fluxo do amor, da caridade. A fim de que ela possa realmente alcançar um outro coração, precisará primeiramente de uma conexão. É como se a caridade fosse a água viva e a compaixão o duto que permite que ela flua em direção ao outro coração. É vencermos a indiferença, é realmente olharmos, sentirmos o outro na condição do nosso irmão. Isso é compaixão. Conexão coração a coração. É certo que ela nasce junto à dor e por isso muitas vezes tem um caráter melancólico, mas traz também, tanto ao que sofre quanto àquele que ampara o que sofre, a sensação de suavização, o bálsamo que acalma as dores, que alenta a esperança, que traz um novo ânimo. Por isso vai dizer o Espírito Miguel, autor da mensagem à piedade, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, item 17, que a piedade, que é o título da mensagem, ou a compaixão, é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Olha que feliz definição. Melancólica, porque geralmente nasce ao lado da dor. A compaixão, a piedade nascem, brotam diante dos sofrimentos humanos, diante daquele irmão que vemos na prova, no desafio, na luta, na perda, na dificuldade. Por isso, melancólica.
mas também celeste. Porque é o recurso divino que encontra um coração por meio do qual agora possa fluir. É a presença, é a ternura, é o cuidado divino que encontra agora um instrumento no mundo por meio do qual possa atuar, levando adiante o sentimento por excelência, que é a caridade. Então a compaixão prepara o caminho, a compaixão é o duto que permite que possa fluir agora de coração a coração a água viva da caridade, a água viva do amor, consolando e balsamizando as dores. Por isso ela antecede, por isso ela é a precursora da caridade. Nas próprias palavras do Espírito Miguel, nessa mensagem intitulada Piedade, já estamos falando aqui, piedade e compaixão, quase com o mesmo sentido, porque foi justamente essa mensagem que Caibá escolheu para comentar sobre a compaixão. Pois bem, o Espírito Miguel, em Evangelho segundo o Espiritismo, dirá: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, se quisermos realmente nos integrar a esse lema primordial do Espiritismo, buscando a caridade que ilumina, que edifica, que realmente nos transforma, é preciso primeiro entender o que é a compaixão e se a temos cultivado em nós, porque ela é essa celeste precursora, porque ela é que propicia a conexão coração e coração por onde possa fluir a caridade. Porque a definição de caridade mesmo para os espíritos, ou no entendimento e na visão do Cristo, como dirão na questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão, toda essa caridade assim definida pelos Espíritos nada mais é do que uma troca, coração a coração. Mas para que essa troca ocorra, é preciso primeiro conectar os corações. É preciso primeiro olhar para o meu irmão, mais do que simplesmente enxergando, indo a fundo, vendo quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, a fim de poder levar adiante essa benevolência, a indulgência para com as suas dificuldades e o perdão das ofensas que porventura venha a fazer. Então, compaixão e caridade intimamente associadas, aqui chamada pelo Espírito de piedade. Mas Caibá segue dizendo: as lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Então a piedade, a compaixão, nascem diante dessas experiências que ele diz aqui, o calor vívido, as experiências dos cadinhos, das provas, dos testemunhos, em que a alma consome as suas impurezas, às vezes em tremendas lutas. O fogo da provação, aquele batismo do qual Jesus nos falava no seu Evangelho. Eis que eu vim trazer fogo ao mundo, e quero mais é que ele se espalhe. Batizar no fogo e no Espírito, dizia ele. João Batista falava: eu vim trazer o batismo da água, do arrependimento. Mas vem alguém que traz consigo o batismo do Espírito e do fogo. Porque o fogo, em todo o contexto bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo, foi sempre um símbolo de purificação. Das provas redentoras pelas quais a alma passa, onde consome as suas impurezas e ao mesmo tempo se ilumina. Porque assim é o fogo. Se consome, se destrói, também ilumina. Consome, portanto, as nossas impurezas e existe enquanto há combustível ainda a alimentá-lo, mas também gera luz. Por isso era o símbolo também do divino, muitas vezes, do Espírito, o fogo. Quando Moisés vislumbra aquela sua famosa experiência mediúnica com a sarça ardente no deserto, ali estava a representação daquele fogo do Criador que purifica tudo que entra em contato. Por isso Paulo vai dizer também nas suas cartas: nosso Deus é um fogo consumidor. As experiências divinas atendem a uma finalidade, a de nos purificar. Mas nem por isso devemos deixar de amenizar essas experiências. E é nesse contexto, no calor das provas, que a compaixão, que a piedade se fazem essa água viva que balsamiza
que acalma, que é serena, que traz novamente a confiança. As lágrimas verdadeiras, sinceras, que brotem do coração, diante da experiência dolorosa do nosso irmão, muitas vezes são o maior bálsamo. Porque são aquele bálsamo que representa, ou que diz àquele coração, alguém olha para mim. Alguém se importa comigo. Alguém enxergou a minha dor. Todos nós que passamos pelas experiências dolorosas, sabemos o valor disso. De encontrar no momento da prova de fogo, a água viva do amor. Isso é compaixão. Por isso que Eibar diz aqui que essas lágrimas sinceras, diante das telas da angústia de nossos irmãos, corroem as densas cadeias da provação. Ajudam aquele ser que passa pela prova e que muitas vezes está ali preso, sem saber, sem ter forças para superar, para avançar. Preso muitas vezes pela revolta, pelo abatimento, enfim, as cadeias da prova. A água viva dessas lágrimas, dessas pérolas de amor, vem corrê-las, ajudando o indivíduo a avançar, a prosseguir apesar das lutas, a crescer com elas, a extrair delas o ouro das virtudes, deixando para trás as impurezas. No deserto, no calor do deserto da provação, representam a fonte, o oásis que dessedenta, que sustenta o coração que passa por esse deserto. É por isso que o Espírito Miguel também na mensagem, fazendo um paralelo, que a Eibar está fazendo um paralelo com ele na mensagem que trouxe sobre a compaixão, o Espírito Miguel diz assim, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ou seja, diante das dores que vemos no mundo, deixa que elas cheguem ao seu coração. Não para te desanimar, não para te desesperançar, mas para que esse coração tocado em suas mais íntimas fibras possa se erguer e se colocar a serviço do Consolador, a serviço desse mestre de amor, que precisa no mundo daqueles que possam, que queiram transportar a água viva do seu Evangelho. Por isso ele continua, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Que dinheiro, que conquista no mundo poderia se equiparar à alegria de criar, de trazer de volta a um rosto sofrido a esperança de um sorriso? A uma mãe que não sabe mais a quem recorrer ou onde buscar, novamente aquele brilho no olhar de gratidão. Aquela certeza de que Deus vela por todos os seus filhos e que envia mensageiros, que envia benfeitores aos mais obscuros recantos do mundo para ajudar. Quanto vale isso no mundo? O que, em termos de recursos materiais, poderia nos proporcionar alegria tal? A de ver um coração se reerguer para a luta, se reerguer para a caminhada. Não há encantamento maior, porque isso é cristianismo puro, isso é cristianismo em essência. E são esses que realmente marcam os caminhos do mundo. São esses que realmente, por onde passam, se fazem aquilo que Paulo definiu ser o cristão, o bom perfume do Cristo. São esses que perfumam a vida sofrida de tantos corações. Tem um certo amargor, prossegue ele, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Tem um certo amargor, tem uma certa inquietação, porque embora aquele reajuste, embora aquele novo ânimo, nasceu esse encantamento ao lado do amargor, do sofrimento. Mas, não tendo o sabor acre, ou seja, amargo, dos gozos do mundo ou mundanos,
também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Então, bem diferente dos gozos mundanos, dos prazeres desequilibrados do mundo, que muitas vezes nos levam àquela posição de euforia, mas que logo deixam, depois que passam, um sabor amargo em nosso coração, em nossa alma, justamente pelos desequilíbrios gerados. Muitas vezes, gozos estes ou alegrias essas, tão efêmeras e tão transitórias, que depois que passam, deixam um enorme vazio na alma, que vai em desespero buscar mais e mais daquela água que efetivamente não pode saciar. Como Jesus já dizia à samaritana, essa água não poderá vos saciar, porque a água que lhe sacia é aquela que descobrirem saindo de vós, de uma fonte a jorrar na eternidade, da água que eu lhes der, a água da compaixão, a água do amor, que sair de nós, essa será a água a nos saciar. Então, se tem um certo amargor, esse encantamento da compaixão, da piedade, por causa da dor que ela enxerga, sobre a qual ela atua, tem também essa sensação de preenchimento. Tem também essa sensação de plenitude, muito diferente dos prazeres que o mundo pode nos proporcionar. Envolve-o penetrante suavidade, que enche de júbilo a alma, a alegria de servir. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, ou seja, o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a quem aqui em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Assim a gente entende melhor esse vínculo que há entre a compaixão, a piedade, a caridade e o amor. A celeste precursora, embora melancólica, mas que abre para a alma o caminho de novas experiências, experiências mais planificadoras, quando o ser se sente realmente um instrumento do alto, desse amor infinito que a todos deseja alcançar, mas que conta no mundo com os instrumentos do qual se possa se utilizar. Passamos a sentir aquele perfume que perfuma primeiramente o vaso que o possa transportar. A nossa vida ganha novas cores, novos sabores, um novo ideal, mais perenidade, mais felicidade. A felicidade que o egoísta, que o indiferente ainda não pode, ainda não deseja sentir. Por isso, Cajebar nos convida a ser compassivo. E ele segue na sua mensagem dizendo: desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita, moral e material, junto daqueles que não despertam sem o que se torna infrutífera. Então, algumas reflexões interessantes dele aqui. Primeiro, no sentido de buscarmos realmente, por um esforço interior, desenvolver essa compaixão. Porque, como toda virtude, precisa ela ser desenvolvida. Precisamos mover muitas coisas em nós a fim de sairmos da indiferença, que nos leva, que nos projeta a uma falsa sensação de tranquilidade e de paz. Como vai dizer também Miguel na mensagem que trouxe sobre a piedade, temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Porque a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, cujo fundo esconde o lodo e a podridão. Num mundo marcado ainda tanto pelo individualismo, que somos praticamente levados a isso, pelas sugestões, pelas visões de mundo que se nos apresentam, pense em ti, pense apenas no teu sucesso, pense apenas em tua vida, compre, goze, aproveite, porque a vida é isso. Somos quase que diariamente bombardeados pelas sugestões ao individualismo e à indiferença. Por que pensar nos outros se isso vai te incomodar? Pense em ti e os outros que se virem.
É preciso muita força, muito esforço interior, a fim de nos desacomodar. Porque a paz do Cristo não é uma paz na inércia. A paz do Cristo é, de certo modo, uma paz inquieta. É a paz que encontra, sim, serenidade e tranquilidade, mas na luta, no esforço por transformar a si e ao mundo que lhe cerca. É uma paz que vai em direção aos outros, ainda que isso cause um incômodo, amargores, mas faz parte. Partilhamos um pouquinho da cruz do Mestre. Essa é a paz de Jesus. Não a paz do poço, da água parada, mas da paz da fonte, a água sempre em movimento, sempre vencendo obstáculos, a fim de levar por onde passa esperança, renovação, bom ânimo, vida. Essa é a paz com Jesus. É preciso, portanto, vencer a indiferença, vencer o casco, a casca do egoísmo que ainda nos prende, que ainda nos escraviza. Isso só o fazemos com um profundo esforço interior. Me recordo aqui de uma outra mensagem, agora de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, capítulo 15, intitulada justamente isso, Conquista da Compaixão. Ele vai comentar um versículo do apóstolo Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, em que Paulo diz assim a Timóteo, orientando já o jovem que viria a ser um dos seus principais continuadores: exercita-te pessoalmente na piedade. Então Paulo convidava Timóteo a um outro tipo de ginástica, para a qual muitas vezes não estamos atentos. Preocupados que estamos no mundo muitas vezes com a ginástica do corpo, que terá a sua finalidade, a sua importância, mas muitas vezes esquecidos da ginástica da alma, das virtudes. Por isso Paulo diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, essa é uma ginástica, um exercício importante de fazermos. Ao comentar esse versículo, Emmanuel vai dizer assim, não se conhece nenhuma conquista do Espírito, ou que chegue ao Espírito, sem apoio na prática. Toda conquista do ser tem apoio, tem por base a prática constante e disciplinada. Aliás, uma das frases de Emmanuel que mais gosto é: a disciplina antecede sempre a espontaneidade. Em tudo na vida. Só se torna espontâneo, só se torna natural, só se torna fácil, aparentemente, porque houve todo um processo anterior de preparação, de disciplina, de constância na consolidação daquela conquista. Então, Emmanuel traz os exemplos. Um músico genial não chegou àquela condição sem um imenso esforço, senão nessa existência, em existências pregressas. Quando vemos um jovem gênio de 5 anos, 4 anos, a tocar piano de maneira maravilhosa, não acreditemos em privilégios. Não acreditemos em dons gratuitos. Pelo contrário, está ali representado um esforço multissecular. Emmanuel acrescenta, assim também o esportista não se torna um campeão apenas sonhando com vitórias. É dia a dia, dia a dia, faça chuva, faça sol, treinando, 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 até que possa tornar aquilo natural, espontâneo. Nos domínios do Espírito vale a mesma regra, dirá Emmanuel. Assim também com a compaixão. A fim de que ela brilhe em nossa vida, a piedade, a compaixão, é preciso exercitá-la, exercitando compreensão. Ou seja, como moldamos compaixão em nossa vida? Como a construímos em nós, preparando a caridade? Olhando para as pessoas que conosco caminham com mais compreensão. Não nos fixando apenas nas dores, nas quedas, nos equívocos, mas tentando enxergar além. Quanto aquele indivíduo não lutou antes de cair? Quanto ele não resistiu antes de ceder? Quanto não sofre aquele que busca ofender? Quanto não sofre aquele que faz sofrer? Isso é compreensão. E é só exercitando esse olhar mais profundo em relação ao outro, como nós vamos tendo para conosco também, à medida que a gente vai mergulhando em nós, compreendendo melhor a nós mesmos, nós vamos desenvolvendo
mais compaixão, porque a gente vê o quanto de lutas e de problemas temos ainda a resolver e passamos a entender melhor o outro também nas suas lutas. A gente sabe o quanto é difícil vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então começa a compreender melhor o outro também. A gente sabe quantas vezes nós temos aqueles impulsos, aqueles ímpetos, passamos a entendê-los no outro também. Isso é compreensão. E é nesse exercício que se forma, vai dizer Emmanuel, a compaixão, a piedade, no exercício continuado. Ele vai concluir essa mensagem dizendo: a compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Mas notemos, ninguém desenvolve compaixão ou piedade sem construí-la. Então é isso que está sendo dito aqui por Kaibar. Para chegar lá, precisamos trabalhar. Precisamos nos esforçar, porque virtude não é uma dádiva, não é um dom que ganhamos. Quando olhamos essas almas que hoje nos inspiram, ele próprio, Kaibar, temos a tendência de, digamos assim, nos fixar apenas na condição agora, em que para eles as virtudes pareciam tão fáceis, tão simples, mas são o resultado de séculos de esforços. Me lembro de Kardec, na questão 894 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos sobre esses espíritos para os quais o bem, os sentimentos nobres parecem tão naturais, tão simples. E os espíritos respondem apenas, lutaram outrora e triunfaram. Por isso lhe parecem tão simples esses sentimentos, porque o bem se lhes converteu num hábito. E um hábito é essa resposta automática, consolidada. Dirá Emmanuel, virtude é a soma de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Isso é um hábito. Nenhum privilégio, simplesmente trabalho aliado à constância e ao tempo. Essa é a edificação que temos que fazer. Na compaixão não é diferente. E é o que nós vemos no Cristo, no Mestre. A compaixão já como resposta natural. Há algum tempo fazíamos um estudo do NEP e pudemos identificar uma expressão constante ou uma construção que se repete muitas vezes no Evangelho. Muitas vezes mesmo. Jesus, diante dos seres que o buscavam, diante das dores humanas, quase sempre a narrativa, o evangelista narra assim: e vendo fulano, e vendo ciclano, e vendo a multidão, moveu-se de íntima compaixão. Quase sempre a gente encontra essa construção. No que diz respeito a Jesus, quando ele olhava para alguém, a próxima frase, ou a próxima expressão era: moveu-se de íntima compaixão. Diante da multidão, foi movido de íntima compaixão e começou a ensinar. Diante da viúva lá de Naim, que havia perdido seu filho, moveu-se de íntima compaixão e foi em direção a ela para ajudar. Então era a resposta natural de Jesus. Ao olhar para alguém, logo ele via para além das aparências as dores. E a resposta natural do seu ser, do seu coração, porque isso nele já era algo consolidado, era compaixão. Não julgamento, não crítica, não exigência, simplesmente, diante de todos que lhe cruzavam o caminho, a resposta automática, compaixão. Com o socorro posterior. Porque é o que Kaibar está dizendo aqui, né? Que a piedade deve nos levar ao socorro moral e material, sem o que se torne frutífera. De nada adianta vibrar essa compaixão em nossos sentimentos se não encontra, digamos assim, meios nas nossas mãos, na nossa boca, seja por que meios for, de se concretizar no mundo, de alcançar efetivamente o outro. É preciso que a compaixão do sentimento passe à realização, à ação. É o que Emmanuel vai dizer numa mensagem no livro da Esperança, capítulo 32, Compaixão e Socorro, em que ele vai dizer isso. A compaixão deve se converter ou deve ser complementada por alguma ação, por alguma realização, material, moral, seja como for. Tem ela de alcançar realmente o indivíduo.
De nada adianta nutri-la em nós mantendo distância, mantendo a indiferença. É preciso concretizá-la. Uma outra mensagem também muito interessante no livro Refúgio, capítulo 21, ele vai falar assim, ele vai definir assim: a compaixão é a receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. Receita de luz para a ascensão da alma aos reinos, aos planos divinos. Mas ela funciona como uma prescrição médica. Para que seja frutífera, para que traga resultados, ela precisa ser aplicada. Precisa virar alguma ação. De nada adianta vibrar apenas em nossos sentimentos se não se concretiza, torna-se infrutífera. É isso que Jesus quis apresentar na dinâmica da parábola do bom samaritano. Ele não só se compadeceu do homem caído, ele logo moveu recursos materiais e morais para ampará-lo, atendendo aos mandamentos divinos. Porque o primeiro mandamento divino era amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e com todos os teus muitos. O que é traduzido no português, com todas as suas forças. Como os rabinos entendiam esse mandamento? Para atendê-lo, devíamos não só trazer o sentimento conectado com o Criador, mas também concretizar essa adoração ao alto na forma de ações no mundo. Para eles, a espiritualidade deveria ser concretizada. Então, Jesus está justamente trabalhando com essa ideia. Aqueles que serviam a Deus, o levita e o sacerdote, não atenderam ao mandamento, porque não mobilizaram recursos espirituais e materiais para ajudar o homem caído. Mas aquele que era tido por herético era justamente o único que atendia o mandamento, porque mobilizou recursos materiais e morais para ajudar aquele indivíduo. Então ele mobiliza a compaixão, mobiliza a indulgência, mobiliza a caridade, a fraternidade, não sabe de onde é aquele homem, não sabe o que ele fez, não sabe se era um ladrão, não sabe de nada, mas mobiliza ou deixa-se guiar pela fraternidade, pela caridade, pela misericórdia. Pega ou se utiliza da sua montaria para colocá-la em cima. Ele vinha de Jericó para Jerusalém, muito provavelmente era um comerciante, que trazia as suas mercadorias sobre a sua montaria. Para levar o homem, então, ele teve que deixar tudo para trás, abriu mão de tudo que tinha para levá-lo na sua montaria. Correu imensos riscos, sendo ele samaritano, de entrar em Jerusalém, pagou-lhe a hospedaria, enfim, mobilizou recursos morais e materiais, transformando a compaixão no sentimento em compaixão, ação, em ato, em realização. Então isso é fundamental de entendermos. Olhando para a nossa vida, o quanto essa compaixão que às vezes vibra em nós diante das dores do próximo tem de fato se convertido em auxílio, palpável, real. Caso contrário, diz Caibás, será infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue e venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Então é mais ou menos aquilo que os Espíritos nos dizem também. O Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor nos iguala. Quando estamos completamente alheios às dores do mundo, às dores do próximo, convida-nos ela a descer também aquele patamar da provação, a fim de que possamos experimentar um pouco em nós a dificuldade, a luta, a amargura desses momentos difíceis, para que também nasça, desperte em nós o olhar mais amoroso, mais compassivo por aqueles que sofrem. É muitas vezes a dor a mestra, o cinzel que vem quebrar a casca do nosso egoísmo. Enquanto indiferentes estamos, chega ela, nos visita e nos convida a um olhar diferente para os outros, para a vida. Foi isso que Paulo ouviu de Ananias logo no início da sua caminhada. Ele que até então havia se perdido nos excessos do intelecto, do raciocínio, da inteligência, não muito preocupado com a dor dos semelhantes. Logo ao início da sua jornada, que seria marcada pelo contato direto e constante com a dor,
Ananias lhe diz, ou melhor, lhe avisa, só a dor, Saulo, nos ensina a ser humanos. A dor nos humaniza. Tira-nos do pedestal das ilusões, das superioridades ilusórias e traz-nos novamente ao plano da humanidade. Da imensa família humana, com suas dores, com suas lutas. Em geral, é a dor que assim o faz. Em geral, enquanto ela não nos visita, estamos indiferentes. Caminhamos pensando em nós, quando muito nos nossos próximos, mas quando ela visita a nós, ou nos visita, ou a nossa família, muitas vezes vem também o despertar. Um novo olhar, expandindo esse olhar para além dos limites da consanguinidade, olhando efetivamente para a humanidade. Geralmente em ela, a benfeitora divina, tão incompreendida, mas tão útil na criação, que vem nos chamar ao exercício da caridade e da compaixão. E foi o que Saulo aprendeu. Toda aquela experiência dolorosa que teve ao longo de toda a sua jornada, perseguições, lutas, o fez cada vez mais o quê? Compassivo, compreensivo, misericordioso. Aquele que ficava apenas nos lugares de destaque, nas posições de relevo, preocupado com cargos, com renomes, com títulos, agora aprendeu a amar com Abigail, com Ananias, com Barnabé, os filhos do Calvário, e a partilhar as suas dores. Não me esqueço nunca da primeira experiência dele em Damasco. Quando ele sai dos ornamentos, das magnificências do templo de Israel, de Jerusalém, e vai à casa de uma simples lavadeira, conviver ali com os mártires do trabalho, com os filhos do Calvário que ele aprendeu a amar, graças às dores que ele também passou a experimentar. Assim foi também com Pedro, que enquanto estava ao lado de Jesus, julgando-se forte demais, tinha para com os outros um olhar nada compassivo. Pelo contrário, bastante duro, bastante rígido. Mas quando se viu às lutas, ou face a face com a dor a lhe visitar, a dor de ter negado o mestre que amava, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo 26, começou a brotar no seu coração a fonte da misericórdia e da compaixão. Quando ele mesmo lidou com a dor em si, passou a entender melhor a dor e as fragilidades dos seus irmãos, sendo, portanto, mais compassivo. Então, o que o Kaibar está aqui nos dizendo é, quando mantemos indiferentes, diz a lei divina, ou convida-nos a lei divina às experiências dolorosas, a fim de que possamos despertar. Segue ele, só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos à compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. A compaixão sincera, a compaixão real, não busca realce, não busca destaque, busca apenas servir. E como isso é importante em nossos tempos de aparência, em que mesmo o bem se torna instrumento de ostentação. A compaixão real, a compaixão sincera, pouco importa. Quantos estejam vendo, importa apenas o que esteja fazendo sinceramente para ajudar um coração. De nada adianta muitas falas belas, encantadoras, que emocionam, se não encontra o mínimo de apoio na ação cotidiana, num olhar mais compassivo para com os familiares, para com quem trabalha comigo, para com quem vai ao centro espírita comigo. Quantas vezes a compaixão não está ausente, mesmo na casa espírita, onde muitas vezes somos inclementes com os que pensam de maneira diferente de nós, com os que caem, com os que tropeçam. Quanta contradição. Na casa onde deveríamos mais viver a compaixão, é onde muitas vezes ela está mais ausente. Em nosso lar também. Enfim, segue ele dizendo, mede-se a comiseração pelo devotamento
e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Portanto, qual a medida da compaixão? O devotamento e a solicitude que ela gera. Como já dizia Jesus, analisa-se uma árvore não pela beleza do tronco, pela grandeza do tronco, da copa, não pela beleza das folhas, nem sequer das flores. Analisa-se uma árvore pelos frutos, porque fruto é alimento, fruto sustenta. Mede-se, portanto, a nossa compaixão pelo devotamento e pela solicitude que vier a gerar no trabalho aos semelhantes. Essa é uma boa medida, a melhor medida para que possamos ver o quanto já conseguimos caminhar nesse caminho de desenvolvimento dessa virtude. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí. Ou seja, não te detenhas no sentimento apenas. Não se te detenha na emoção apenas. Busca dirimi-las, ou seja, diluí-las. Perlustra as vielas ínvias da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Porque a compaixão sincera, o olhar do amor ou as lentes do amor, ajudam-nos a ver para além das aparências. E quantos sofrimentos, quantas dores imensas não existem, não viverão, escondidas muitas vezes no orgulho, escondidas muitas vezes nas posses, nos títulos, nas grandezas do mundo. No sorriso que esconde muitas vezes uma imensa dor. Quanto nos falta desse olhar de amor para ver além. Porque quem ama sabe identificar. Vai além esse olhar daquele que ama e consegue penetrar o mundo íntimo da criatura. E identificar, muitas vezes por detrás de um sorriso, muitas vezes por detrás de uma demonstração de força ou de grandeza, a dureza da dor. O quanto não nos falta desse olhar de atenção, de compaixão no lar. Quantos não convivem conosco em imensas dores, prestes a desesperar ou abandonar a vida. E que bastaria de nós esse olhar compassivo, amoroso, para enxergar. Quantos filhos não partem pela falta desse olhar? Quantos amigos não partem pela falta desse olhar? Nesse momento em que vemos crescer no mundo um número de corações que acabam por desistir, por abandonar a vida, justamente por não terem encontrado em seus caminhos alguém que assim os pudesse enxergar. Isso é compaixão. Ela consegue enxergar para além das aparências. Ela consegue ver a dor oculta no casebre, mas muitas vezes também na mansão. Estende a mão sem julgar, não é o papel, simplesmente para ajudar. Só enxerga isso quem busca amar. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio, ou seja, sobre aqueles que perderam o sentido, o sabor do viver. A compaixão, portanto, os inunda de amor, ou seja, traz a eles um novo vigor, é o sal da terra que dá sabor à vida. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. Como tem falado muito Divaldo em suas preleções, os invisíveis, aqueles que o mundo não quer ver, aqueles que incomodam o nosso viver, mas que lá estão, esperando às vezes uma mão para poderem se reerguer e voltar à vida, voltar à ativa, aproveitarem a encarnação. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem,
Porque para ser compassivo no mundo de indiferença é preciso muitas vezes coragem. Para ser compassivo com aqueles que sofrem, mas também com os que fazem sofrer neste mundo, é preciso coragem. É o que Caibar está dizendo aqui. A verdadeira compaixão não expressa jamais covardia, a derruir, ou seja, a tornar frágil o bem, a enfraquecer o bem. Nem o ridículo a excitar o riso alheio. Acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida eternizada por Deus. Sê compassivo. Luz da verdadeira vida eternizada por Deus. É a definição de compaixão com a qual aqui Caibar encerra essa reflexão. Porque, de fato, é assim que se processa na criação divina. É assim que foi muito bem trabalhado por Jesus, novamente na parábola do bom samaritano. Porque é interessante notar que naquelas construções que mencionávamos no Evangelho, quando diz o texto que foi movido de íntima compaixão, é interessante notar que o verbo aparece sempre na passiva, inclusive no caso do bom samaritano, como a dizer-nos que há um agente oculto, de onde efetivamente procede a compaixão, de onde efetivamente nasce a misericórdia, a piedade. Justamente daquele que é o coração do universo, aquele que é a fonte de todo o amor, que espraia esse imenso amor pelo universo inteiro. As suas vibrações envolvem, embalam todos os seres. É ele, esse agente oculto, que a todos quer inspirar compaixão. É esse agente oculto, é ele, o Criador, esse agente oculto, que bate às portas de cada coração, dizendo: posso entrar, posso te utilizar para amparar aquele que sofre. Por isso o verbo foi movido de íntima compaixão. Alguém o moveu. Esse ser, o Criador, o moveu. Porque assim ele se permitiu. Porque assim ele se abriu para sentir, para captar essa luz da verdadeira vida, oriunda do Criador, que quer encantar, que quer utilizar a cada um de nós para levar aos que sofrem, aos que passam pelo deserto da provação, a água viva do amor. Então o convite que Caibar aqui nos faz é o mesmo que Jesus fez com a parábola do bom samaritano. Quando questionado, ou quando questionou ao doutor que o havia questionado sobre o que era ou quem era o próximo, Jesus inverte a pergunta e devolve: quem se fez o próximo daquele que caiu? Como a dizer que é uma escolha nossa a partir de um convite de Deus. A fonte de toda a compaixão, de todo amor, que convida a cada coração a ser instrumento desse amor. A grande questão é: qual a nossa resposta a esse convite? A essa força que quer nos mover, que quer mover as fibras mais íntimas do nosso coração. Dizemos o sim ou dizemos o não? Felizes os que se abrirem à força da compaixão, porque serão os vasos perfumados que transportam o perfume do amor, da caridade, que fazem da caridade esse amor em ação. Que Jesus nos ampare e nos inspire sempre em busca da compaixão. Muita luz a todos.